E a gente está vendo ali também o nome da ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, sendo incluído também nessa discussão. Ela ali foi convidada, segundo informações do material publicado aqui pelo Antônio Melo, ela teria sido convidada, supostamente, a se filiar ao Partido dos Trabalhadores para ser vice na chapa do Eduardo Paes à Prefeitura do Rio de Janeiro agora em 2024. Eduardo Paes vai disputar a reeleição. A gente sabe ali que já foi costurado o acordo que o Partido dos Trabalhadores, assim como aconteceu com o Boulos em São Paulo, vai indicar o vice ou a vice, e em contrapartida, o Eduardo Paes será o candidato a governo em 2026, caso ele seja reeleito, né? Caso ele não seja reeleito também, ele será candidato em 2026 ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ele já deixou isso claro, que ele tem vontade de ser governador do Rio de Janeiro. Ele disputou, inclusive, em 2018 a eleição, chegou a liderar as pesquisas, mas aquele evento que a gente lembra que aconteceu de fake news, desinformação, onda Bolsonaro em 2018, elegeu a figura torpe ali do senhor Wilson Witzel, que depois foi impeachmentado, inclusive, por ter, em tese, traído o Bolsonaro, porque até onde se tem alegação, como ele diz ali, não teria cometido crime algum. E eu quero trazer um pouco para você desse material para a gente entender, tá? Irmã de Marielle, a vereadora que perdeu sua vida em 2018, e ministra de Lula, Aniele Franco, vai se filiar ao PT e ser vice na chapa de Eduardo Paes. Com todo respeito ao Antônio Melo aqui, eu acredito que essa possibilidade é bem pequena, tá? Mas só a gente ter o nome da Aniele Franco, uma mulher, sendo discutida ali como uma possibilidade de ser uma vice-prefeita no Rio de Janeiro é importante. A gente tem o nome da Benedita da Silva também, que teve um papel importantíssimo no Rio de Janeiro. Tem a própria Marielle Franco, né? Que teve um papel importantíssimo também. Outras figuras, né, que estão dentro da discussão política, não só no Brasil, mas também nessas regiões específicas, né, Sul e Sudeste, capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Aracaju, por exemplo, também. E aí eu quero trazer uma sequência do material. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, deve se filiar ao PT ainda no início deste ano. O objetivo seria ser vice na chapa do prefeito Eduardo Paes em uma tentativa de reeleição à prefeitura no Rio de Janeiro nas eleições deste ano. A informação teria vindo do próprio Ministério da Igualdade Racial, informou o Metrópolis, que foi a fonte original deste material, tá? Segundo a fonte do Ministério, a ministra estaria honrada com o convite, sem especificar quem teria feito. E a informação que se tem, que esse desejo aí da filiação da Aniele Franco ao Partido dos Trabalhadores seria supostamente um desejo da primeira-dama, Genja da Silva, e que ela teria feito esse convite à ministra para que ela se filiasse ao Partido dos Trabalhadores. Então, o desejo ali seria supostamente da primeira-dama, Genja da Silva, mas não fica claro se o desejo seria apenas para que a Aniele se filiasse ao Partido dos Trabalhadores ou também para que ela fosse candidata a vice na chapa com o Eduardo Paes. O problema é o noivo, entre aspas, né? O prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele foi consultado, favoritíssimo nas eleições, segundo as pesquisas. A engenharia da escolha do vice do prefeito envolve não apenas a eleição de agora, mas o futuro político de Eduardo Paes. Afinal, é sabido de todos, até porque Paes já falou isso inúmeras vezes, que seu sonho é governar o estado do Rio. Ele já disputou a eleição de 2018, quando também era o favorito, e perdeu no segundo turno para o azarão e desconhecido da imensa maioria dos moradores do estado, o Wilson Witzel. Naquele ano em que as eleições das fake news e dos disparos de centenas de milhões de mensagens pagas no WhatsApp elegeram barbaridades como Witzel e até presidente Bolsonaro. Logo, Paes vai renunciar para disputar isso se ele for eleito, tá? Tudo aqui é um cenário hipotético. Ele sendo reeleito em 2024, ele iria renunciar para poder concorrer no futuro ao cargo de governador em 2026, né? Governador do Rio de Janeiro. Logo, Paes vai renunciar para disputar o governo e seu vice vai ser prefeito ou prefeita do Rio já em 2025. Governando a cidade até as eleições de 2028. Paes tem que pensar muito bem nesse nome. Será Aniele? Eu não acredito que a renúncia acontecerá em 2025, tá? Até porque ele tem 6 meses, né, para poder fazer a renúncia, então é provável que essa renúncia aconteça antes, a não ser que tenha tido alguma alteração, que eu não estou sabendo ali na EC 9717, mas até onde eu sei, ele pode fazer a renúncia, não necessariamente no ano anterior, tá? Ele pode fazer no mesmo ano do pleito eleitoral, só que dentro da janela legal ali para que se faça essa renúncia. Só que eu acredito, sinceramente, que o candidato será o Marcelo Freixo. Por que eu acredito nisso? A gente vai lembrar que o Freixo perdeu a eleição para o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer disso, tá? Material publicado no G1. Cláudio Castro é reeleito governador do Rio no primeiro turno com 60% dos votos.
O Marcelo Freixo foi ali derrotado, né? Teve 27,38% dos votos. Se a gente rememorar a história da carreira política do Marcelo Freixo, ele iniciou na política no Partido dos Trabalhadores, foi pro PSOL, o partido inclusive que hoje eu milito e sou filiado, depois saiu do PSOL para poder viabilizar sua candidatura ao governo, indo pro PSB e ficou poucos meses no PSB, deixando o PSB e se filiando ao Partido dos Trabalhadores no ano passado, tá? Ele se filiou inclusive no início de 2023, em maio de 2023, ainda no primeiro semestre. Marcelo Freixo se filia ao Partido dos Trabalhadores, tá aí o PT do Rio, ex-integrante do PSB e do PSOL, atual presidente da Embratur, se filiou nesta segunda-feira, dia 5 de maio, ao Partido dos Trabalhadores. Em 2022, Freixo foi candidato derrotado ao governo do Rio. E aí, por que eu acredito nisso? Porque já saiu um material recente também, tá? Em novembro, dia 15 de novembro, aqui publicado lá na coluna do Ricardo Noblar, mas foi escrito aqui pelo Vinícius Nunes. PT indicará Freixo para vice de paz em acordo visando 2026. Partido se compromete com o PSB em apoiar o atual prefeito do Rio de Janeiro na reeleição e na disputa ao governo do estado. Por que eu acredito que será o Marcelo Freixo? Porque o Partido dos Trabalhadores e o próprio Marcelo Freixo tem uma ideia ali de retomar o poder, voltar ao governo, no estado do Rio de Janeiro, né, a esquerda efetivamente voltar ao governo, e a possibilidade do Marcelo Freixo conseguir dialogar com alguns campos ainda na política do Rio de Janeiro para ser prefeito nesse período ali que o Eduardo Paes, caso, lembrem tudo isso aqui que é um cenário hipotético de reeleição do Eduardo Paes, tá? Caso o Eduardo Paes seja reeleito e depois ele renuncie para concorrer ao governo do estado e o Marcelo Freixo assuma e venha a ser candidato à reeleição em 2028 na prefeitura do Rio e vença a eleição, o Freixo pode ser o candidato ao governo do Rio de Janeiro e a própria Aniele, quem sabe, pode ser vice do Freixo lá em 2028. Eu ainda acho que ela tem pouca experiência no campo político, isso não é um impeditivo, tá? A gente precisa lembrar que o próprio Guilherme Boulos, por exemplo, tem a primeira experiência política dele agora como deputado federal. Política que eu falo, experiência política no cargo, tá? Porque lembre vocês que o homem é animal político, toda a sociedade envolve política, mas eu falo dentro do poder legislativo ou dentro do poder executivo. A primeira experiência do Guilherme Boulos é agora como deputado federal e ele vai disputar a prefeitura de São Paulo, que tudo indica, disputou em 2018 a presidência, em 2020 a prefeitura de São Paulo, em 2022 chegou a cogitar a possibilidade de disputar o governo, fez um acordo com o Partido dos Trabalhadores, se candidatou a deputado federal, foi o deputado federal mais votado do estado, o segundo mais votado do Brasil e agora pretende ser candidato à prefeitura do Rio de São Paulo, perdão. Então eu acredito que o caminho mais fácil vai ser ali o Marcelo Freixo. Eu não acredito que a Aniele seja essa indicada e a própria relação que a Aniele tem, inclusive com o próprio Marcelo Freixo, a própria Marielle tinha também, né, com o Marcelo Freixo, seria ali um elemento positivo. Eu não acredito nesta possibilidade, neste momento, da Aniele ser a vice do Eduardo Paes na eleição agora em 2024.